Esta não é uma foto da Via Láctea. É o mapa de 1,8 bilhão de estrelas do grande lançamento de novos dados de Gaia. Esta não é uma foto da Via Láctea. É o mapa de 1,8 bilhão de estrelas do grande lançamento de novos dados de Gaia. ESA Gaia BAC, CCBS.A. 3.0 Igo. Agradecimento, a Moitinho. Em 2013, a Agência Espacial Europeia, ESA, implantou a missão Gaia no espaço, um observatório de última geração que passará os próximos 5 anos coletando dados sobre as posições, distâncias e movimentos adequados das estrelas. Os dados resultantes serão usados para construir o maior catálogo espacial 3D de todos os tempos, totalizando 1 bilhão de estrelas, planetas, cometas, asteroides, quasares e outros objetos celestes. Desde o início da missão, a ESA emitiu 3 lançamentos iniciais de dados de Gaia, cada um dos quais levou a novas descobertas de pesquisa e mapas mais detalhados de nossa galáxia. Com base no terceiro lançamento de dados da missão, conhecido como Early Data Release 3, Gaia Air 3, os astrônomos criaram um mapa de todo o céu que inclui dados atualizados sobre objetos celestes e consegue capturar o brilho total e a cor das estrelas em nossa galáxia. O EDA 3 foi tornado público em 3 de dezembro de 2020 e inclui dados sobre a posição e o brilho de mais de 1,8 bilhões de estrelas, a paralaxe e o movimento adequado de cerca de 1,5 bilhões de estrelas e a cor de mais de 1,5 bilhões de estrelas. Ele também inclui dados sobre mais de 1,6 milhão de fontes extragalácticas de luz, incluindo estrelas, aglomerados globulares e galáxias mais distantes. Pillars3.png. Mapa de densidade da galáxia baseado em EDA 3 sem adição de cor. Crédito, ESA Gaia Paca Moitinho e M. Barros. Novos mapas. Em comparação com a versão anterior Gaia DR2, lançada em abril de 2018, isso representa um aumento de mais de 100 milhões de fontes. Além disso, a versão mais recente incluiu melhorias na exatidão geral e medições de precisão. Com esses dados atualizados, os astrônomos foram capazes de criar um mapa que mostra não apenas o brilho, mas também a densidade de nossa galáxia. Enquanto as regiões mais brilhantes correspondem a concentrações mais densas de estrelas brilhantes, as regiões mais escuras são partes do céu onde menos estrelas e estrelas mais fracas estão localizadas. Do outro lado do plano galáctico, existem manchas escuras criadas por nuvens de gás interestelar e poeira em primeiro plano que absorvem a luz de estrelas mais distantes. A estrutura horizontal brilhante corresponde ao disco achatado da Via Láctea, também conhecido como plano da galáxia, visto de lado. Muitas dessas são nuvens que escondem berçários estelares, nebulosa difusa no meio interestelar onde novas estrelas estão nascendo. Do outro lado do plano galáctico, existem regiões de manchas escuras, que correspondem a nuvens em primeiro plano de gás interestelar e poeira absorvendo luz de estrelas mais distantes. E, claro, há a protuberância brilhante no meio à densa concentração de estrelas e gás que é o centro galáctico. Depois, há os muitos aglomerados globulares e abertos que aparecem como pontos brilhantes pontilhados na imagem, alguns dos quais são galáxias além da nossa. Os 2 objetos brilhantes no canto inferior direito da imagem são a Grande Nuvem de Magalhães, LMC, e a Pequena Nuvem de Magalhães, SMC, as 2 galáxias anãs que orbitam a Via Láctea, e espera-se que se fundam com ela em alguns bilhões de anos. https://cdn.si.esa.int/documentes/33580/35361/gaia-edda3-number-625.jpg. A cor das estrelas foi reproduzida combinando a quantidade total de luz coletada por Gaia com toda a luz azul e vermelha registrada de cada pedaço do céu. Esta é outra melhoria que o EDA 3 oferece.
que é a presença de informações de cores para cerca de 1,5 bilhão de fontes, 200 milhões a mais que o DR2. Colisões galácticas. Outro avanço deste último lançamento de dados foi a maneira como permitiu aos astrônomos rastrear as populações de estrelas mais velhas e mais jovens até o anticentro galáctico, a própria borda da galáxia. Isso permitiu aos astrônomos determinar como as fusões anteriores afetaram a estrutura do disco da Via Láctea e criar modelos de computador que previram como ele crescerá com o tempo. Os dados mostraram que nas regiões externas do disco há um componente lento de estrelas acima do plano indo para baixo e um componente rápido abaixo do plano movendo-se para cima. Esse padrão foi uma completa surpresa para os astrônomos e fortaleceu a hipótese de uma quase colisão entre a Via Láctea e a galáxia anã de Sagitário no passado recente. Esta galáxia anã, que contém algumas dezenas de milhões de estrelas, está localizada a cerca de 70 mil anos-luz da Terra e orbita a Via Láctea em torno de seus polos. Esta galáxia satélite está atualmente sendo canibalizada pela Via Láctea, um processo que aproximou de nossa galáxia algumas vezes no passado. A cada passagem, a influência gravitacional desta galáxia tem sido suficiente para perturbar algumas estrelas no disco da nossa galáxia. https://cdn.si.esa.int/documentos/33582/35361/Gaia_360png. O movimento estelar de Gaia pelos próximos 400 mil anos. Crédito: ESA Gaia BAC, ccbs.a. 3.0 Igo. Brown, S. Jordan, T. Regeres, X. Luria, e Mazana, T. Prustia Moitinho. O Consórcio de Análise e Processamento de Dados da ESA, BAC, uma equipe pan-europeia de cientistas especialistas e desenvolvedores de software, já foi capaz de detectar uma ondulação sutil na Via Láctea. Eles atribuíram isso a colisões anteriores entre Sagitário e a Via Láctea entre 300 e 900 milhões de anos atrás. Os dados mais recentes reforçam o caso com base no movimento das estrelas no disco da galáxia. Teresa Antoja, uma Maria Curie K. Odowska Fellow com Institute of Cosmos Ciências da Universidade de Barcelona, trabalhou nesta análise com colegas BAC. Os padrões de movimento nas estrelas do disco são diferentes do que costumávamos acreditar, disse ela num recente comunicado de imprensa da ESA. Pode ser um bom candidato para todos esses distúrbios, como mostram algumas simulações de outros autores. O movimento das estrelas. Além disso, pesquisadores da Universidade de Helsinki criaram uma animação usando os movimentos adequados de 40 mil estrelas selecionadas aleatoriamente ao longo dos próximos 1,6 milhão de anos. À medida que avança, as estrelas parecem estar se movendo do lado esquerdo da galáxia e se acumulando à direita, o que é resultado do movimento do sistema solar. Da mesma forma, os movimentos aparentes dos quasares ajudaram a restringir o movimento absoluto do sistema solar. O conhecimento acumulado por Gaia afeta a precisão da navegação por satélite no futuro, disse o professor Markku Poutanen do Instituto de Pesquisa Geoespacial Finlandês FGI. As posições dos satélites e a orientação da Terra no espaço são determinadas em um referencial vinculado às direções dos quasares. A precisão e o estado da arte do quadro de referência são essenciais para a precisão na navegação. Como explicou o professor Karino Inonen da Universidade de Helsinki, um professor pesquisador da FGI. Na animação, trilhas curtas e longas descrevem mudanças em posições estelares com 80 mil anos. As primeiras são principalmente relacionadas a estrelas distantes, enquanto as últimas são apenas devido às estrelas próximas. De vez em quando, trilhas curtas se expandem para longas e trilhas longas se transformam em curtas. Isso também está relacionado às mudanças nas distâncias das estrelas. Isso mostra o movimento médio do sistema solar em relação às estrelas circundantes. Do ponto de vista finlandês, é intrigante que o movimento documentado por Gaia concorde com a pesquisa pioneira sobre o movimento do sistema solar por Friedrich Wilhelm August Agelander, 1799 a 1875, no século XIX no Observatório de Helsinki. Agelander era membro do Observatório da Universidade de Helsinki, que na época era conhecido como Universidade Imperial Alexander. Enquanto foi o primeiro astrônomo a calcular o movimento e a direção do sistema solar em torno do centro da Via Láctea. Essas observações foram feitas enquanto Agelander estava no Observatório de Turku de 1827 a 1831,
junto com as posições precisas de 560 estrelas. Outras pesquisas realizadas pelo PAC mediram como o movimento do sistema solar está se acelerando ao longo do tempo. Usando o movimento observado de galáxias extremamente distantes, eles estimaram que o sistema solar está acelerando a uma taxa de 0,23 nms2, em relação ao resto do universo, o que representa um aumento de cerca de 115 km por ano. Censo de estrelas. Os dados do EDA-3 também permitiram a realização de um novo censo de estrelas, conhecido como Catálogo de Estrelas Próximas de Gaia, que contém 331.312 objetos, cerca de 92% das estrelas, dentro de 326 anos-luz do Sistema Solar. Este é o primeiro censo obtido desde que o Catálogo Gliese de Estrelas Próximas foi compilado em 1957. Inicialmente, ele continha apenas 915 objetos, atualizado para 3.803 objetos em 1991 e estava limitado a uma distância de 82 anos-luz. Em outras palavras, o novo censo de Gaia contém 100 vezes mais objetos a 4 vezes a distância. Ele também fornece medições de localização, movimento e brilho que são ordens de magnitude mais precisas do que o catálogo Gliese. Como Muinonen descreveu o processo de mineração de dados. Somos responsáveis pelo cálculo diário das órbitas dos asteroides descobertos por Gaia. Com base nesses cálculos, são organizadas observações de acompanhamento baseadas no solo. Antes do lançamento de dados, participamos da validação das observações de Gaia de posições de asteroides, brilhos e espectros. Nossa pesquisa com dados de Gaia se concentra em órbitas de asteroides, períodos de rotação e orientações dos polos, massas, formas e propriedades estruturais e composicionais da superfície. No cálculo das probabilidades de colisão para asteroides próximos à Terra, a precisão dos referenciais é completamente central. Como Timo Prusti, o cientista do projeto Gaia, acrescentou: Gaia Edra 3 é o resultado de um grande esforço de todos os envolvidos na missão Gaia. É um conjunto de dados extraordinariamente rico, e estou ansioso para as muitas descobertas que astrônomos de todo o mundo farão com este recurso. E ainda não terminamos, mais dados excelentes seguirão enquanto Gaia continua a fazer medições da órbita. Esses e outros novos insights são apenas as descobertas mais recentes provenientes dos dados que Gaia acumulou nos últimos 7 anos. Edra 3 é o primeiro de um lançamento de 2 partes, que será seguido pela publicação do Data Release 3, DR3, completo. Devido à pandemia, a data foi adiada, mas atualmente espera-se que ocorra até o primeiro semestre de 2022. Em 1 de outubro, em uma reunião do Comitê do Programa de Ciência da ESA, SPC, a missão Gaia foi estendida mais uma vez, desta vez para 31 de dezembro de 2022. Enquanto se aguarda uma revisão intermediária e confirmação pelo SPC, a missão pode até ser estendida até 2025. Com todos os dados que está fornecendo, é claro que a ESA deseja manter essa missão em andamento. Leitura adicional, ESA 2, Universidade de Helsinki. A missão Gaia da ESA divulga dados sobre mais de 1,8 bilhão de estrelas. 3 de dezembro de 2020 por Neustaff Source. Astrônomos do Consórcio de Análise e Processamento de Dados de Gaia divulgaram hoje o catálogo mais detalhado de estrelas da Via Láctea. O novo conjunto de dados, denominado Gaia Early Data Release 3, ED3, contém informações detalhadas, posições estelares, movimento, brilho e cores, sobre mais de 1,8 mil milhões de fontes, detectadas pelo satélite Gaia da ESA. Isso representa um aumento de mais de 100 milhões de fontes em relação ao lançamento de dados anterior, que foi tornado público em abril de 2018. Dados de mais de 1,8 bilhões de estrelas foram usados para criar este mapa de todo o céu. Mostra o brilho total e a cor das estrelas observadas pelo satélite Gaia 10 e divulgadas como parte do lançamento inicial de dados de Gaia 3. As regiões mais brilhantes representam concentrações mais densas de estrelas brilhantes, enquanto as regiões mais escuras correspondem a manchas do céu onde menos estrelas e mais fracas são observadas. A cor da imagem é obtida combinando a quantidade total de luz com a quantidade de luz azul e vermelha registrada por Gaia em cada pedaço do céu. A estrutura horizontal brilhante que domina a imagem é o plano de nossa Via Láctea. Na verdade, é um disco achatado visto de lado que contém a maioria das estrelas da galáxia.
No meio da imagem, o centro galáctico parece brilhante e repleto de estrelas. Regiões mais escuras no plano galáctico correspondem a nuvens de gás interestelar e poeira em primeiro plano, que absorvem a luz de estrelas mais distantes. Muitas dessas nuvens escondem berçários estelares onde novas gerações de estrelas estão nascendo. Pontilhados na imagem também estão muitos aglomerados globulares e abertos, bem como galáxias inteiras além da nossa. Os dois objetos brilhantes no canto inferior direito da imagem são as grandes e pequenas nuvens de Magalhães, duas galáxias anãs orbitando a Via Láctea. Crédito da imagem, ESA Gaia Pax CCBS.A. 3.0 Igua Moitinho. Bem como galáxias inteiras além da nossa. Os dois objetos brilhantes no canto inferior direito da imagem são as grandes e pequenas nuvens de Magalhães, duas galáxias anãs orbitando a Via Láctea. Crédito da imagem, ESA Gaia Pax CCBS.A. 3.0 Igua Moitinho. Bem como galáxias inteiras além da nossa. Os dois objetos brilhantes no canto inferior direito da imagem são as grandes e pequenas nuvens de Magalhães, duas galáxias anãs orbitando a Via Láctea. Crédito da imagem, ESA Gaia Pax CCBS.A. 3.0 Igua Moitinho. Dados de mais de 1,8 bilhões de estrelas foram usados para criar este mapa de todo o céu. Mostra o brilho total e a cor das estrelas observadas pelo satélite Gaia 10 e divulgadas como parte do lançamento inicial de dados de Gaia 3. As regiões mais brilhantes representam concentrações mais densas de estrelas brilhantes, enquanto as regiões mais escuras correspondem a manchas do céu onde menos estrelas e mais fracas são observadas. A cor da imagem é obtida combinando a quantidade total de luz com a quantidade de luz azul e vermelha registrada por Gaia em cada pedaço do céu. A estrutura horizontal brilhante que domina a imagem é o plano de nossa Via Láctea. Na verdade, é um disco achatado visto de lado que contém a maioria das estrelas da galáxia. No meio da imagem, o centro galáctico parece brilhante e repleto de estrelas. Regiões mais escuras no plano galáctico correspondem a nuvens de gás interestelar e poeira em primeiro plano, que absorvem a luz de estrelas mais distantes. Muitas dessas nuvens escondem berçários estelares onde novas gerações de estrelas estão nascendo. Pontilhados na imagem também estão muitos aglomerados globulares e abertos, bem como galáxias inteiras além da nossa. Os dois objetos brilhantes no canto inferior direito da imagem são as grandes e pequenas nuvens de Magalhães, duas galáxias anãs orbitando a Via Láctea. Crédito da imagem, ESA Gaia Pax CCBS.A. 3.0 Igua Moitinho. Bem como galáxias inteiras além da nossa. Os dois objetos brilhantes no canto inferior direito da imagem são as grandes e pequenas nuvens de Magalhães, duas galáxias anãs orbitando a Via Láctea. Crédito da imagem, ESA Gaia Pax CCBS.A. 3.0 Igua Moitinho. Bem como galáxias inteiras além da nossa. Os dois objetos brilhantes no canto inferior direito da imagem são as grandes e pequenas nuvens de Magalhães, duas galáxias anãs orbitando a Via Láctea. Crédito da imagem, ESA Gaia Pax CCBS.A. 3.0 Igua Moitinho. Lançado em 19 de dezembro de 2013, o Gaia opera em uma órbita ao redor do chamado ponto Lagrange 2, L2, localizado 1,5 milhão de quilômetros atrás da Terra na direção oposta ao Sol. Em L2, as forças gravitacionais entre a Terra e o Sol estão equilibradas, de modo que a espaçonave permaneça em uma posição estável, permitindo visões do céu de longo prazo essencialmente desobstruídas. O objetivo principal de Gaia é medir distâncias estelares usando o método de paralaxe. Nesse caso, os astrônomos usam o observatório para escanear continuamente o céu, medindo a mudança aparente nas posições das estrelas ao longo do tempo, resultante do movimento da Terra em torno do Sol. Conhecer aquela pequena mudança nas posições das estrelas permite que suas distâncias sejam calculadas. Gaia também rastreia a mudança de brilho e as posições das estrelas ao longo do tempo através da linha de visão, seu chamado movimento adequado, e, ao dividir sua luz em espectros, mede o quão rápido elas estão se movendo em direção ou para longe do Sol e avalia sua composição química. Equipado com 106 CCDs que equivalem a uma câmera com resolução de 1 bilhão de pixels, o Gaia pesquisa 50 milhões de estrelas por dia, realizando cada vez 10 medições, o que representa um total de 500 milhões de pontos de dados por dia. Gaia está medindo as distâncias de centenas de milhões de objetos que estão a muitos milhares de anos-luz de distância,
com uma precisão equivalente à medição da espessura do cabelo a uma distância de mais de 2.000 quilômetros, disse o gerente de projeto UK Gaia Park, Dr. Floor Van Leeuwen, astrônomo do Instituto de Astronomia da Universidade de Cambridge. Esses dados são um dos pilares da astrofísica, permitindo-nos analisar forense nossa vizinhança estelar e responder a questões cruciais sobre a origem e o futuro de nossa galáxia. Dois lançamentos anteriores, Gaia DR1 e Gaia DR2, incluíram as posições de 1,6 bilhões de estrelas. O lançamento do Gaia DR3 traz o total para pouco menos de 2 bilhões de estrelas, cujas posições são significativamente mais precisas do que nos dados anteriores. Este é o primeiro de um lançamento de duas partes. O lançamento completo do Gaia DR3 está planejado para 2022. Os novos dados do Gaia prometem ser um tesouro para os astrônomos, disse o vice-cientista do projeto, Dr. Jules de Bruyne, astrônomo da ESA. Os novos dados incluem medições excepcionalmente precisas de 331.312 objetos, cerca de 92% das estrelas em 100 parsecs, 326 anos-luz, do Sol. O censo anterior da vizinhança solar, chamado Catálogo Gliese de Estrelas Próximas, foi realizado em 1957. Ele possuía apenas 915 objetos inicialmente, mas foi atualizado em 1991 para 3.803 objetos celestes. Também foi limitado a uma distância de 82 anos-luz. O censo de Gaia chega a 4 vezes mais longe e contém 100 vezes mais estrelas. Ele também fornece medições de localização, movimento e brilho que são ordens de magnitude mais precisas do que os dados antigos. Os pesquisadores também confirmam que o sistema solar está acelerando em sua órbita ao redor da galáxia. Usando os movimentos observados de galáxias extremamente distantes, a velocidade do nosso sistema solar foi medida para mudar em 0,23 nms a cada segundo. Por causa dessa pequena aceleração, a trajetória do sistema solar é desviada pelo diâmetro de um átomo a cada segundo, e em um ano isso soma cerca de 115 quilômetros. A aceleração medida por Gaia mostra uma boa concordância com as expectativas teóricas e fornece a primeira medição da curvatura da órbita do sistema solar em torno da galáxia na história da astronomia óptica. A equipe também vê a evidência do passado da Via Láctea olhando para as estrelas na direção do anticentro da galáxia. Isso é exatamente na direção oposta no céu do centro da galáxia. Modelos de computador previram que o disco da Via Láctea ficará maior com o tempo, à medida que novas estrelas nascem. Os novos dados permitem que os cientistas vejam as relíquias do antigo disco de 10 bilhões de anos e, assim, determinem sua menor extensão em comparação com o tamanho atual do disco da Via Láctea. Os dados dessas regiões externas também reforçam a evidência de outro grande evento no passado mais recente da galáxia. Os dados mostram que nas regiões externas do disco há um componente de estrelas que se movem lentamente acima do plano de nossa galáxia que se dirigem para baixo em direção ao plano, e um componente de estrelas que se movem rapidamente abaixo do plano que se movem para cima. Esse padrão extraordinário não havia sido previsto antes. Pode ser o resultado da quase colisão entre a Via Láctea e a galáxia anã Sagitário que ocorreu no passado mais recente de nossa galáxia. Os padrões de movimento nas estrelas do disco são diferentes do que costumávamos acreditar, disse a doutora Teresa Antoja, astrônoma da Universidade de Barcelona. Embora o papel da galáxia anã de Sagitário ainda seja debatido em alguns quadrantes, ela pode ser uma boa candidata para todos esses distúrbios, como mostram algumas simulações de outros autores. Os novos dados de Gaia, adicionalmente, desconstruem as duas maiores galáxias companheiras da Via Láctea, as pequenas e grandes nuvens de Magalhães, permitindo aos astrônomos ver suas diferentes populações estelares. Tendo medido o movimento das estrelas da grande nuvem de Magalhães com maior precisão do que antes, a equipe mostra claramente que a galáxia tem uma estrutura espiral. Os dados também resolvem um fluxo de estrelas que está sendo puxado para fora da pequena nuvem de Magalhães, e sugere estruturas anteriormente invisíveis nos arredores de ambas as galáxias. Gaia DR3 é o resultado de um enorme esforço de todos os envolvidos na missão Gaia, disse o cientista do projeto Gaia, Dr. Timo Proust, astrônomo da ESA. É um conjunto de dados extraordinariamente rico, e estou ansioso para as muitas descobertas que os astrônomos de todo o mundo farão com esse recurso. E ainda não terminamos.
Mais dados excelentes virão à medida que Gaia continua a fazer medições em órbita. Esses resultados fascinantes vêm de um conjunto de artigos que demonstram a qualidade do lançamento do Edra 3. O lapso de tempo épico mostra como será a Via Láctea daqui a 400 mil anos. Por Brandon Spector, escritor sênior 21 dias atrás. O céu noturno parecerá completamente diferente daqui a 500 mil de anos. Os pesquisadores descobriram como será a aparência. Este mapa mostra como as 40 mil estrelas mais próximas de nosso sistema solar se moverão nos próximos 400 mil anos. Este mapa mostra como as 40 mil estrelas mais próximas de nosso sistema solar se moverão nos próximos 400 mil anos. Imagem, copyright ESA. Você já viu 40 mil estrelas cadentes brilhando no céu ao mesmo tempo? Propaganda. Vídeo patrocinado. Patrocinado por parceiro de publicidade. Assista para aprender mais. Se desejar, a Agência Espacial Europeia, ESA, está oferecendo duas opções. Olhar para o céu noturno por cerca de 500 mil de anos enquanto nosso sistema solar vagueia continuamente pela Via Láctea, um pouco de paciência é necessária, ou, assista a uma nova simulação de lapso de tempo de 60 segundos da mesma coisa, cortesia do Observatório Espacial Gaia da ESA. Na nova simulação, 40 mil estrelas, todas localizadas a 325 anos-luz do Sol da Terra, voam pelo espaço, deixando longas trilhas de luz atrás delas. Cada ponto de luz representa um objeto real na Via Láctea, e cada trilha brilhante mostra o movimento projetado desse objeto através da galáxia ao longo dos próximos 400 mil anos. Raios mais brilhantes e mais rápidos estão localizados mais perto de nosso sistema solar, enquanto os mais escuros e mais lentos vivem muito mais longe. Relacionado, 9 ideias sobre buracos negros que vão explodir sua mente. De acordo com os pesquisadores da ESA, a simulação mostra um padrão não surpreendente. No final da animação, a maioria das estrelas parece estar agrupada no lado direito da tela, enquanto o esquerdo permanece relativamente vazio. Não é porque as estrelas estão sendo puxadas por algum buraco negro recém-nascido ou um raio trator alienígena, é simplesmente que nosso Sol também está em constante movimento, fazendo com que as estrelas que passam pareçam mais agrupadas na direção oposta. Advertisemente. Se você se imaginar movendo-se por uma multidão de pessoas, que estão paradas, então, na sua frente, as pessoas parecerão se afastar conforme você se aproxima delas, enquanto atrás de você as pessoas parecerão ficar cada vez mais próximas conforme você se move longe deles, escreveram pesquisadores da ESA em um blog. Esse efeito também ocorre devido ao movimento do Sol em relação às estrelas. Os dados que tornaram possível este mosaico de vagalumes cósmicos vêm do terceiro lançamento oficial de dados do satélite Gaia, EDA 3, que se tornou publicamente disponível em 3 de dezembro. O novo dump de dados contém informações detalhadas sobre mais de 1,8 bilhões de objetos celestes, incluindo posições, velocidades e trajetórias orbitais de mais de 330 mil estrelas em 325 anos-luz da Terra, de acordo com um comunicado à imprensa da ESA. As 40 mil estrelas representadas na simulação foram escolhidas aleatoriamente. Conteúdo relacionado. 9 desculpas estranhas de por que ainda não conhecemos alienígenas. As 15 galáxias mais estranhas do nosso universo. Os 12 objetos mais estranhos do universo. O satélite Gaia foi lançado em 2003 com a missão expressa de medir as posições, distâncias e movimentos das estrelas. O segundo lançamento de dados, lançado em 2018, ajudou os astrônomos a montar o mapa mais detalhado do universo de todos os tempos. O terceiro lançamento adiciona cerca de 100 milhões de novos objetos a esse tesouro, disseram os pesquisadores da ESA. Originalmente publicado na Livre Science. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.